Olá, eu sou Veridiana Limonte, sou advogada, mestre em Direito Econômico com estudos sobre as políticas de comunicação no Brasil e faço parte do Intervozes, que é um coletivo que desde 2003 trabalha com direito à comunicação no país. Agora nós vamos conversar sobre neutralidade da rede, que é um princípio que foi consagrado no Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. Esse princípio está previsto no artigo 9º dessa lei, que diz: o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Ou seja, a operadora de telecomunicações ou provedor de conexão não pode diferenciar ao tratar os pacotes de dados na rede, não pode diferenciar, não pode estabelecer diferenciações nesse tratamento. Não pode fazer um serviço, um site funcionar melhor do que outro, não pode não pode bloquear acesso a nenhum site, nem degradar a qualidade de determinado serviço na rede. Essa discussão toda começou, principalmente nos Estados Unidos, quando as operadoras de telecomunicações lá começaram a degradar vídeos na internet, ou sites em que era possível se baixar conteúdos, por exemplo. Isso porque se estabelecia uma concorrência com os próprios serviços dessas operadoras nos serviços de televisão por assinatura. Aqui no Brasil isso aconteceu com serviços de voz sobre IP, por exemplo, o Skype, em que você fala pela internet. Operadoras de telecomunicações no início também degradavam esse serviço porque eles também faziam uma concorrência ao seu serviço de telefonia fixa. Isso é violação da neutralidade da rede porque o operador dessa infraestrutura interfere na forma como as informações, os pacotes de dados estão trafegando na rede, seja por razões políticas, seja por razões comerciais ou quaisquer outras. Isso não pode acontecer. Como regra, o Marco Civil da Internet estabelece algumas exceções. Ele diz: a discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada e somente pode decorrer de, isso no parágrafo 1º do mesmo artigo, requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações e priorização de serviços de emergência. Nós vamos ver mais para frente que isso foi regulamentado pelo Decreto 8.771 de 2016, que é o decreto que regulamenta o Marco Civil como manda a lei, que essa parte deveria ser regulamentada por decreto. Nas hipóteses em que o Marco Civil permite a degradação ou a discriminação no tráfego, ele estabelece ainda que o responsável pela transmissão, roteamento, comutação, ele deve, nesses casos, abster de causar dano aos usuários, nos termos do Código Civil, agir com proporcionalidade, transparência e isonomia, informar previamente, de modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos seus usuários sobre as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, e isso foi também regulamentado pelo decreto, mais detalhado, nós vamos ver adiante. Deve oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e se abster de praticar condutas anticoncorrenciais. Tudo isso a partir dessa compreensão de que quem opera a rede de telecomunicações e pode interferir no tráfego de pacotes de dados nessa rede tem um grande poder se começar a bloquear ou se começar a fazer um serviço funcionar melhor do que o outro, e isso não pode acontecer. Quando esse debate estava ocorrendo aqui no Brasil, um modelo de negócio que as operadoras de telecomunicações gostariam de adotar era criar planos de internet diferenciados a partir do que você poderia acessar. Então, elas tinham a pretensão de criar planos de internet mais baratinhos, em que as pessoas poderiam acessar e-mail e redes sociais. Alguns um pouco mais caros, em que você poderia ver vídeos, em que você poderia subir conteúdo online. E isso, na regulação atual, não é possível. Você tem uma velocidade que você contrata e você, nos planos de banda larga móvel, é mais comum ter também franquia de dados, mas você acessa aquilo que você quiser. A operadora ela não pode bloquear a conexão, ela não pode interromper a conexão, não pode bloquear determinados sites e nem degradar determinadas plataformas em detrimento de outras. Além disso, como eu estava falando aqui, o Marco Civil da Internet, no parágrafo 3º do artigo 9º, deixa claro que é vedado
bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o que está no artigo 9º. Ou seja, a operadora ela não pode monitorar o conteúdo do pacote de dados, já que ela não precisa saber o que está no conteúdo do pacote. Ela simplesmente precisa saber de onde aquele pacote vem e para onde ele vai. O que está lá dentro não é necessário, porque ela não vai tratar um diferente do outro. Muito bem. O regulamento veio em 2016. E com relação aos pontos regulamentados, é importante dizer que os requisitos indispensáveis à prestação adequada de serviços e aplicações, no artigo 5º do decreto diz que são tratamento de questões de segurança de redes, por exemplo, combate a spam, e tratamento de situações excepcionais de congestionamento de rede. Por exemplo, um acidente acontece em algum lugar, um cabo se rompe e é preciso redirecionar o tráfego. Além disso, o decreto estabelece quem são as autoridades responsáveis por regular não só a questão da neutralidade da rede, mas todas as outras questões tratadas no Marco Civil da Internet no seu regulamento. O decreto estabelece uma tríade reguladora em relação aos direitos na internet no país. No que se refere à operação da infraestrutura de telecomunicações, a Anatel faz parte, obviamente, dessa regulação e ela está inserida. Além disso, fazem parte dessa tríade regulatória a Secretaria Nacional do Consumidor, que faz parte do Ministério da Justiça, e o CAD, porque há questões que estão relacionadas à concorrência, principalmente à neutralidade da rede, como nós estamos vendo aqui. Por exemplo, se uma operadora de telecomunicações ou provedor de conexão tem também no seu grupo empresarial um site em que você pode acessar vídeos. Ele não pode, por exemplo, fazer o seu site de vídeos do seu grupo empresarial funcionar melhor do que todos os outros sites de vídeo, né? Isso são questões relacionadas à concorrência. Também, e esse é um ponto importantíssimo para os senhores e as senhoras prestarem atenção, é o artigo 7º do decreto, que detalha as medidas de transparência e de cumprimento do direito à informação em relação às práticas de gerenciamento de tráfego que são adotadas pelos provedores de conexão e operadoras. O que nós verificamos em pesquisa recentemente realizada, o Intervozes, uma pesquisa sobre neutralidade da rede em 4 países da América Latina, com parceria com outras entidades da região, em relação ao Brasil, é que essas informações elas não são dadas corretamente. Muitas vezes, em alguns FAQ de empresas, eles dizem que medidas de gerenciamento de tráfego podem ser adotadas, mas eles não especificam quais são essas medidas, violando o decreto e a própria lei. Então, esse é um ponto de atenção até para a atuação do Ministério Público. Além disso, o decreto estabelece o que são serviços de emergência. Serviços de emergência só podem, e que no caso do serviço de emergência, pode haver discriminação e degradação de tráfego. Só pode decorrer da comunicação entre os prestadores desse serviço de emergência, aos prestadores ou entre os prestadores de serviço de emergência, e as comunicações necessárias para informar a população em situação de risco, desastre, emergência ou estado de calamidade pública. Muito bem, uma das questões mais polêmicas e mais recorrentes em relação à neutralidade da rede é o que a gente chama de zero rating, ou tarifa zero, ou internet grátis, que é uma prática bastante adotada no país, apesar do Marco Civil da Internet. Quase a totalidade das principais operadoras de telefonia móvel oferecem algum site de graça. O que isso significa? Principalmente nos planos de banda larga móvel. Significa que você pode acessar o WhatsApp ou o Facebook, por exemplo, e isso não descontar da sua franquia de dados, que é aquele limite de dados que você tem para usar. E depois disso, algumas coisas podem acontecer, a sua conexão ser interrompida, a sua velocidade ser reduzida ou até mesmo você pagar a mais pela sua conexão. O zero rating é uma questão bastante polêmica, porque a princípio pode parecer interessante para o consumidor ele poder acessar o Facebook que ele tanto gosta, sem isso descontar da franquia de dados. Mas o que acaba acontecendo é que a operadora está estabelecendo aí uma discriminação, pelo menos no que se refere à precificação, entre esta aplicação e todas as outras. Porque no caso desta, ela não desconta da franquia e no caso das outras todas do resto da internet, ela é descontada da franquia de dados.
Isso, nesse momento, ainda é uma questão de precificação e não de gerenciamento de tráfego. Então, existe uma polêmica se isso violaria ou não a neutralidade da rede. Embora na Índia, por exemplo, a autoridade regulatória de lá tenha considerado que distinção na precificação é sim violação à neutralidade. Mas e no momento em que a franquia acaba e a sua conexão é bloqueada? E só uma ou duas aplicações você só consegue acessar uma ou duas aplicações e todo o resto você não consegue. Aí sim, há um claro gerenciamento de tráfego, porque a operadora está bloqueando a internet e permitindo que você só acesse 2 sites. Qual o problema disso? O problema disso é que a internet se reduz a 2 aplicações. Já houve pesquisas no Brasil que identificaram que muitas pessoas confundiam o Facebook com a internet. Achavam que Facebook e internet eram a mesma coisa, sendo que a internet é muito mais rica do que apenas uma plataforma, com interesses corporativos específicos. Por isso, o Zero Rating traz uma série de questões com relação à concorrência e ao aspecto social do acesso à rede, algo que está bastante ligado à noção do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, que diz, inclusive, que um dos fundamentos da disciplina do uso da internet no país é a finalidade social da rede. A liberdade de expressão, o acesso à informação, o acesso ao conteúdo. Tudo isso significa que a internet deve ser acessada por inteiro e não apenas em 1% dela. E nesse sentido, com relação à neutralidade da rede, o decreto ainda estabelece que ficam vedadas condutas unilaterais ou acordos entre o responsável pela transmissão e pela comutação e os provedores de aplicação que comprometam o caráter público e irrestrito do acesso à internet e os fundamentos, os princípios e os objetivos do uso da internet no país. Os acordos que priorizem pacotes de dados em razão de arranjos comerciais ou que privilegiem aplicações ofertadas pelo próprio responsável, ou seja, no caso de uma operadora de telecomunicações ter uma plataforma online e ela priorizar a sua própria plataforma. O artigo 10 do Decreto do Marco Civil da Internet estabelece uma disposição bastante importante para se entender a relevância do acesso à internet para o exercício de direitos fundamentais. Ele diz o seguinte: as ofertas comerciais e os modelos de cobrança de acesso à internet devem preservar uma internet única e não apenas uma parcela mínima dessa internet, de natureza aberta, plural e diversa, compreendida como um meio para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva e não discriminatória. É a partir dessa concepção, é a partir dessa compreensão que a neutralidade da rede deve ser garantida no país. Muito obrigada.